Então, até para ficar mais leve na hora de subir o vídeo no YouTube, eu resolvi gravar separado a aula de hoje, como eu fiz uma outra. A aula de hoje eu escolhi falar sobre o nosso coração, sobre o chakra cardíaco, que não necessariamente só está lá no coração, né? Mas isso é um estudo para depois. Então eu dei uma relida nos estudos que eu tenho a respeito de chakra e mais especificamente a respeito de anahata. E aí, ao estudar isso e pensar em como planejar uma aula, eu falei, eu vou escrever um texto que dê uma resumida nisso, onde eu possa tratar os pontos mais relevantes para a aula e englobar isso tudo num resumo de um texto. Então eu vou ler para vocês e aí a gente vai comentando, mas é bem pequenininho, é um resumo mesmo. Anahata Chakra. A energia que chega pelo ar feito borboleta é a que corresponde a esse chakra. Simbolicamente, situado no centro do peito, corresponde ao coração, pulmões, braços e mãos. Ou seja, em contato com o outro e do outro comigo, em contato do outro com o outro do outro e do outro de mim mesma, quando eu me encontro nas minhas relações com o outro, quando eu preciso me encontrar comigo mesma, nesse encontro que chega primeiro é um abraço. Por exemplo, num reencontro de saudade, ao se avistar a presença do outro, corre-se abrir os braços para outros abraços. Então, quando a gente encontra uma pessoa que faz um tempão que a gente não vê, a hora que olha a pessoa, a primeira coisa que a gente faz é abre os braços e sai correndo, porque é o que chega primeiro, né? É o que chega primeiro no contato com o outro e é o que chega primeiro também no contato com a gente. Nossas emoções ganham espaço para se movimentar quando a gente faz esse movimento, né? E na representação simbólica do chakra tem uma estrela de 6 pontas e um antílope preto no meio. Então é representado pelo antílope preto porque ele tem essa grande capacidade de movimento. Então, daqui muitas vezes buscamos nos proteger daqui, desse lugar. A gente busca se proteger. Dá licencinha! Como que a gente busca se proteger fisicamente? Quais são as memórias físicas que a gente tem para se proteger desse lugar? É o braço, né? Os ombros curvados. Dá licença, Pajé. Dá licença um pouquinho. É os braços curvados, né? Então a gente vai se fechando, a gente vai ficando com uma corcundinha. Isso denota na gente essa necessidade de se proteger, que a ausência dessa amplitude de movimento nos causa, né? Por isso é tão importante não resistirmos aos asanas de abertura do peito. Queremos com isso ampliar nossa capacidade de nos abrir para a vida e para o amor. Ao nos manter de ombros encurvados e peito protegido, nos sentiremos melancólicos, egoístas, vazios, tímidos, solitários e depressivos. Ou abertos demais, que faz até uma lordose aqui, né? Gerando assim confusão, imaturidade para lidar com sentimentos, uma dependência e um ciúmes, né? Um apego, vamos dizer assim, quando a gente abre demais. Quando encontramos a medida, então, de soltar e prender, de abrir, fechar, vamos nos tornando mais amorosos, compassivos, confiantes, maduros emocionalmente, satisfeitos e gratos com a nossa vida e existência. Então, falando de um campo mais... falando do nosso campo denso mesmo, do corpo, né? No corpo, o malefício disso é a gente ter
uma coluna doente, né? Então isso gerando várias pequenas doenças, hernia de disco, não sei o que lá. No nosso corpo isso já traz um malefício muito grande. E como também é um lugar que está relacionado com pulmões, problemas respiratórios têm a ver com essa ausência de cuidados disso, dessas nossas costas, do cuidado do nosso externo, né? Então, a gente pesa os ombros sobre o nosso externo, então tudo aqui dentro fica mais apertado. Mas, falando do que a prática de asana enquanto propósito, né, não é só atingir o nosso corpo físico, é a gente buscar através dessa consciência corporal e dessa mudança de padrão de memória corporal, a gente também quer aprender a medida, né, de abrir e de fechar. E quando a gente se conhece numa medida mais equilibrada, obviamente a gente se torna mais compassivo porque a gente se conhece, a gente sabe qual que é a nossa medida. Então a gente tem um pouquinho mais de capacidade, de amplitude para entender a necessidade do outro. Então acho que isso, nesse momento que a gente está vivendo, é de extrema importância, porque a gente está vivendo um momento onde algumas coisas não tem jeito, a gente tem que aceitar do jeito que são. Algumas coisas, nesse momento, a gente não tem como controlar. Então, não tem como a gente se apegar, a gente precisa mudar padrão, né? Então, a gente vê de um lado pessoas defendendo veementemente de que precisam voltar a trabalhar, né? E do outro lado as pessoas do fique em casa, né? Então, não é aceitar e acatar o que o outro pensa, mas é entender que dentro daquele limite de abertura dele tá ali o conhecimento dele, né? Então eu não vou conseguir mudar. Eu sei que até aqui eu consigo ir, de lá eu não consigo fazer mais nada, então a gente precisa achar esse equilíbrio para soltar um pouco tudo isso, né? Então acredito que não só para esse momento, né? Porque muitas vezes, em muitas situações, a gente precisa ter uma capacidade maior de amar e de aceitar a vida. Não é só agora com o coronavírus. Muitas vezes a gente precisa encarar a vida e aceitar que ela é boa, sim, apesar de difícil, né? Então, vamos encontrar esse lugar de amor, de aceitação da vida e aí acabar descobrindo presentes com isso, né? Então, é isso. E para acompanhar essa prática, o Bidya, que é o som seminal que vibra e pulsa aqui no coração, é o Bidya Yam. Então, a gente vai dar uma rodada em volta do Japamalá com o Bidya Yam. E aí, da entoação do mantra para a prática, eu vou deixar para o outro vídeo. Obrigada. Vamos praticar agora.